Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação, parte 6, terapia da hemostasia. A exposição sobre drogas que alteram de alguma forma a hemostasia vai ser apresentada em dois vídeos separados, um relacionado às drogas que alteram a hemostasia primária, para mais ou para menos, e o vídeo posterior a esse que estou apresentando agora vai ser sobre as substâncias que alteram a hemostasia secundária, tanto para mais quanto para menos. Como sabemos, a hemostasia primária ocorre principalmente por ação das plaquetas em interação com o tecido endotelial lesado e que permite a exposição de estruturas subendoteliais como colágeno e o fator de von Willebrand. A aproximação da plaqueta a essas estruturas subendoteliais provoca a adesão plaquetária por ligação do fator de von Willebrand tecidual aos receptores de glicoproteína plaquetários 1B95. Essa ligação faz com que haja um contato íntimo da plaqueta com o colágeno que ativa os chamados receptores plaquetários de ADP. Os receptores plaquetários de ADP são principalmente três: P2Y1, P2Y12 e P2X1. O receptor P2X1 é um receptor de canal que tem pouca importância na adesão e agregação direta das plaquetas. Sua interferência se dá principalmente pela abertura desse canal iônico que permite a entrada de íons cálcio e isso facilita a ação de substâncias ativadoras plaquetárias. Os receptores P2Y1 e P2Y12 atuam principalmente aumentando a produção plaquetária de fator de von Willebrand, de tromboxane A2 e aumentando a interação entre plaquetas e fator de von Willebrand tecidual e também com o colágeno. O aumento da produção de tromboxane A2, principalmente pela ativação do receptor P2Y12, faz com que haja uma maior liberação plasmática do tromboxane A2, que vai exercer sua ação vasoconstritora, além de agir retrógradamente ou de forma recíproca com a própria plaqueta, fazendo com que haja aumento da degranulação plaquetária, que vai provocar mais intensificação de adesão e agregação plaquetária. Além desses efeitos, a ativação dos receptores de ADP pelo contato com o colágeno provoca uma inativação da enzima enzima adenilciclase. A adenilciclase tem grande importância na produção do AMP cíclico, que por sua vez mantém a plaqueta de maneira mais ou menos estável e inativa, fazendo com que haja, então, a reserva de atividade plaquetária para momentos propícios. Com a inativação da adenilciclase, ocorre redução do AMP cíclico, e a redução do AMP cíclico libera algumas cascatas enzimáticas, principalmente a ativação de alguns receptores plaquetários, como a glicoproteína 2B3A, que vai servir de ponto importante de ligação ao fibrinogênio, que vai então produzir a agregação plaquetária. Outro mecanismo importante que acontece em relação a essa ativação plaquetária é a presença da fosfodiesterase. As fosfodiesterase, principalmente a 2 e 3, que destroem ou metabolizam o AMP cíclico, e a fosfodiesterase 5, que inativa o GMP cíclico, elas provocam também redução dessas enzimas, também aumentando a atividade plaquetária.
Dois pontos aqui citados são úteis na utilização de substâncias que podem alterar a atividade plaquetária. O primeiro ponto mencionado são os receptores de ADP, que são alvo de ação dos inibidores ou dos antagonistas dos receptores de ADP, representados principalmente pelas cianoperidinas, que são a ticlopidina, clopidogrel e prasugrel, e também pela ação do ticagrelor e do cangrelor. Essas substâncias são antagonistas, elas bloqueiam os receptores ADP, fazendo com que haja redução dessa ativação plaquetária. Outro ponto de ação possível nesse movimento citado até o momento é a utilização de substâncias inibidoras da fosfodiesterase, como o cilostazol e o dipiridamol, que, inibindo a fosfodiesterase, mantém uma quantidade maior de AMP cíclico e de GMP cíclico no interior da plaqueta, fazendo com que a plaqueta seja mantida no seu estado menos ativo. O tromboxane A2 produzido, como foi mencionado, atua de maneira recíproca, ativando receptores na parede da plaqueta, e esses receptores intensificam a produção de grânulos intraplaquetários e a degranulação desses grânulos, aumentando a adesão e a agregação plaquetária, como foi mencionado. Esse ponto é outro alvo de tratamento medicamentoso através do uso de várias substâncias, entre elas principalmente a aspirina, que tem a capacidade de se ligar permanentemente e irreversivelmente com a ciclooxigenase, impedindo a produção de mais tromboxane A2. Como sabemos, as plaquetas são fragmentos celulares anucleados e, por isso, são incapazes de reverter essa situação por não conseguirem produzir novas enzimas. Como a ligação da aspirina à ciclooxigenase é permanente, a sua ação, mesmo depois da meia-vida da aspirina, da sua eliminação da circulação, ela permanece por toda a meia-vida, todo o tempo de vida restante daquela plaqueta, que gira em torno de mais ou menos 10 dias. As plaquetas recém-formadas vão durar mais ou menos 10 dias. Aquelas que já estão na sua meia-vida de produção, já foram produzidas há mais de 5 dias, vão ter menos dias de vida. Portanto, as plaquetas circulantes no momento da instituição da terapia com aspirina vão ter a sua ação bloqueada até a renovação do pool plaquetário circulante. Outros anti-inflamatórios não hormonais podem também inibir a ciclooxigenase, porém com uma inibição que não é irreversível, portanto a suspensão da terapêutica pode encurtar o tempo de ação dessas substâncias, de maneira a recuperação ser mais precoce. Como foi dito, a inibição ou a destruição do AMP cíclico, a redução do conteúdo de AMP cíclico permite a ativação de mais receptores de glicoproteína 2B3A, fenômeno que também é intensificado pelo próprio tromboxane A2. Essa ativação faz com que haja maior facilitação de agregação plaquetária devido à sua forte ligação com o fibrinogênio, que mais tarde, como é sabido, é degradado pela trombina, formando a fibrina, e a teia de fibrina vai dar sustentação e segurança e estabilidade ao agregado plaquetário. Portanto, os receptores de glicoproteína 2B3A também são alvo de algumas substâncias que, bloqueando esse receptor, inibe a ativação dos mesmos e assim reduz a capacidade de adesão e principalmente a agregação plaquetária. Os agentes que atuam ali são os agentes abciximab, eptifibatide e o tirofiban.
A desmopressina é um derivado sintético, um análogo sintético da vasopressina, que tem pouca ação sobre os receptores V1. A sua ação é predominantemente sobre os receptores V2, tendo uma ação antidiurética. Também tem a capacidade de, agindo sobre receptores V2 a nível endotelial, provocar a maior exposição do fator de von Willebrand e do fator 8. Sabemos que o fator 8 tem no fator de von Willebrand a sua proteína carreadora e ligada ao fator de von Willebrand, que o fator 8 tem o seu estoque para ser utilizado em caso de necessidade de ativação da cascata de coagulação pela sua via intrínseca. Vários estudos realizados por Manucci e colaboradores demonstraram essa ação benéfica da desmopressina no aumento da exposição do fator 8, da liberação tanto endotelial como plaquetária do fator 8. Sabemos que o fator 8 e o fator de von Willebrand é produzido pelo endotélio, pelo megacariócito, e assim, devido à produção pelo megacariócito, ele se mantém em estoque também nas plaquetas e também aparece em ligação num complexo com o fator de von Willebrand, e fator 8 circulando livremente. A desmopressina, então, foi demonstrado que aumenta essa liberação de fator 8 do fator de von Willebrand, sendo útil em casos leves de hemofilia, onde tem a capacidade de diminuir o tempo de tromboplastina parcial ativado. Além disso, a exposição do fator de von Willebrand facilita a ligação plaquetária às estruturas subendoteliais após lesão do endotélio, facilitando a adesão plaquetária com todo o início da hemostasia primária. Apesar dessa demonstração inicial de Manucci e colaboradores em estudos sequenciais, em 2014, Colucci demonstrou, através de sucessivas pesquisas, numa publicação bastante importante, que, além desses fatores, a desmopressina também tem a capacidade de aumentar a densidade dos receptores de glicoproteínas de superfície plaquetária, aumenta a atividade procoagulante das plaquetas, aumentando a geração de trombina dependente de plaquetas através da movimentação de sódio e cálcio. Com tudo isso, a desmopressina aumenta a capacidade de adesão e agregação plaquetária e, além de ser uma substância que não é derivada de sangue, que pode ser utilizada em pacientes que se recusam a receber sangue ou derivados, ela é uma substância com poucos efeitos colaterais, embora tenha que ser usada em doses relativamente elevadas, como demonstrado nesse trabalho de Colucci, a dose de 0,3 micrograma por quilo de peso diluídos em 100 ml de solução salina a 0,9% para ser administrado em 30 minutos. Esse diapositivo traz essa tabela com alguns dos representantes de drogas, de substâncias que atuam reduzindo a hemostasia primária por ação bloqueadora antiplaquetária. Temos a ação da aspirina, que provoca ligação irreversível com a ciclooxigenase plaquetária, reduzindo então a sua capacidade ou inibindo a sua capacidade produtora de tromboxane A2 pelo tempo de vida restante daquela plaqueta. O clopidogrel, ticlodipina e o prasugrel são os chamados tianopiridínicos. São tianopiridinas, substâncias que também provocam ligação irreversível aos receptores de ADP, principalmente os receptores P2 e Y12, fazendo com que haja uma redução na capacidade de ativação plaquetária. Também atuando nos receptores de ADP, temos o ticagrelor e o cangrelor, que também bloqueiam esses receptores de ADP,
porém não são representantes do grupo das tianopiridinas, e a sua inibição é reversível, diferente dos tianopiridínicos, que provocam uma inativação irreversível. Outra substância útil na busca pela redução da capacidade hemostática na hemostasia primária em pacientes com risco de fenômenos tromboembólicos, principalmente relacionados à função coronariana, o Verapaxar bloqueia o receptor de trombina. Sabemos que há na parede plaquetária receptores de trombina após a formação da trombina na cascata de coagulação, na hemostasia secundária. Essa trombina, além de provocar a cisão da molécula de fibrinogênio, a fibrina, para estabilidade do agregado plaquetário, ela também, a trombina, atua na própria parede plaquetária, fazendo com que haja maior ativação plaquetária. Portanto, esse Verapaxar, ele bloqueia esse receptor da trombina, inibindo um fenômeno de amplificação de atividade plaquetária. Temos os outros conjuntos, as outras substâncias do conjunto dos bloqueadores dos receptores 2B3A, também de grande importância, que são utilizados no tratamento e prevenção de fenômenos tromboembólicos, principalmente relacionados à coronária, o abciximab, o epitifibatide e o tirofiban. O dipiridamol, como foi mencionado, ele é um inibidor da fosfodiesterase. Fazendo isso, ele inibe a degradação do AMP cíclico, mantendo as plaquetas no seu estado mais inativo. Isso faz com que haja uma upregulation da via da prostaciclina. A prostaciclina ela tem uma ação de ativação sobre a adenilciclase, aumentando a produção do AMP cíclico. Portanto, esse AMP cíclico vai ficar por mais tempo na plaqueta, graças à ação do dipiridamol, que vai inibir a fosfodiesterase na sua ação degradadora sobre o AMP cíclico. A Associação Americana de Anestesia Regional divide os pacientes de risco coronariano em portadores de stents ou não. Os pacientes portadores de stents que vêm em uso de terapia combinada dupla antiplaquetária com ácido acetil salicílico em associação com tianopiridina, em geral clopidogrel, deve ter a manutenção dessa terapia por pelo menos 6 semanas após a instalação de stent não medicamentoso. Aqueles pacientes que possuem stent medicamentoso devem manter essa terapia combinada dupla antiplaquetária com ácido acetil salicílico e o tianopiridino durante pelo menos 6 meses. Essa é a indicação de segurança maior nos pacientes que têm grande risco coronariano e que devem, portanto, ter suas cirurgias eletivas postergadas até que se complete os períodos indicados de acordo com o tipo de stent que ele porta. Em casos de impossibilidade de postergar a cirurgia devido a riscos maiores ocasionados ou trazidos pela patologia cirúrgica, então, nesses pacientes de alto risco coronariano, deve ser mantida a terapia dupla antiplaquetária e a decisão de se resolver, de se indicar a cirurgia, mesmo mantendo a terapia dupla antiplaquetária, deve ser feita de comum acordo com a equipe cardiológica, cirúrgica e anestésica e também com a aceitação do paciente, uma vez que há um risco de sangramento aumentado durante a cirurgia em pacientes que vêm com essa terapia antiplaquetária. Em pacientes que já têm o tempo completo de manutenção da terapia dupla antiplaquetária, então há que se suspender a tianopiridina 5 dias antes da cirurgia, para que se haja a adequação do tempo de retorno de funcionamento plaquetário
e a manutenção do ácido acetil salicílico em geral é feita, assim não há a suspensão, a retirada do ácido acetil salicílico nos pacientes que têm complementado já o tempo de manutenção da terapia dupla antiplaquetária. O retorno da terapia após a cirurgia deve ser feita 24 horas após o término do procedimento cirúrgico. Em pacientes não portadores de estente, que têm alto risco para eventos cardíacos e que vêm em terapia dupla antiplaquetária, deve ser feita a manutenção da aspirina durante o período perioperatório e a descontinuação do tianopiridino 5 dias antes da cirurgia também, reassumindo 24 horas após o término da cirurgia. Os pacientes de baixo risco para eventos coronarianos e cardíacos que vêm em terapia dupla antiplaquetária podem ter essa terapia total suspensa 7 a 10 dias antes da cirurgia e a reinstituição da terapia dupla antiplaquetária 24 horas após o término da cirurgia. Essa é a determinação feita em publicação da Sociedade Americana de Anestesia Regional, publicada em 2018. No último guideline da Associação Americana do Coração e Colégio Americano de Cardiologia, foi reduzido de classe 1 de indicação para classe 2B de recomendação a utilização da aspirina como profilaxia ou prevenção primária em pacientes de alto risco coronariano. É importante a atenção de que pacientes com alto risco de sangramento, como aqueles portadores de úlcera péptica, gastrite ou com história anterior de sangramento, pacientes acima de 70 anos de idade, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de RTU de próstata ou cirurgia ou neurocirurgia, principalmente intracraniana ou cirurgia intramedular. Esses pacientes não devem receber a terapia durante o período perioperatório baseada no ácido acetil salicílico devido ao risco de sangramento intraoperatório ou no pós-operatório imediato em regiões que são de extrema dificuldade de contenção de sangramento com risco de perda funcional orgânica ou mesmo neurológica grave. É mantida a ideia de que pacientes fora dessas condições, pacientes entre 40 e 70 anos de idade sem grande risco de sangramento, podem ser mantidos em terapia preventiva, com a prevenção primária do ácido acetil salicílico, mas é preciso que se tenha cuidado, uma vez que a suspensão dessa terapia nesses pacientes pode provocar uma upregulation da atividade protrombótica do paciente, fazendo com que haja um aumento do risco tromboembólico nesses pacientes. Portanto, pacientes que não estão em uso de ácido acetil salicílico para prevenção primária não devem iniciar no perioperatório imediato. Aqueles que vêm em uso devem manter essa medicação, a não ser nas situações de cirurgia de RTU de próstata ou neurocirurgia, e aqueles pacientes que eventualmente apresentem maior risco de sangramento, como os que foram mencionados, pacientes acima de 70 anos, pacientes com doença neurológica, aneurisma cerebral, ou candidatos à cirurgia, como as mencionadas, então eles devem ter essa terapia suspensa em tempo hábil no pré-operatório. Em relação à tomada de decisão no controle da balança entre risco de sangramento e risco protrombótico, alguns critérios foram desenhados e vários scores foram construídos e podem ser utilizados na tentativa de se prever o risco de fenômenos tromboembólicos.
Em 2015, o Jornal de Cardiologia Canadense produziu a equação do risco acumulado de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos e foi comparado com vários outros scores, várias outras classificações, para que se então tivesse uma medida do risco de fenômeno tromboembólico quando comparado com o risco de fenômenos hemorrágicos. Em geral, essas classificações são baseadas em idade, sexo, a mulher sempre maior risco, uso de tabaco, a presença de diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, o índice de massa corpórea, alguns critérios abordando também a função renal, a presença de fibrilação atrial, artrite reumatoide e outros critérios. São todos esses critérios analisados e aquele score utilizado vai servir de base na avaliação para tomada de decisão entre manutenção ou não de terapia antitrombótica em pacientes com risco coronariano. Portanto, é importante que se tenha a informação em relação a esses critérios naqueles pacientes que ainda não atingiram o tempo completo de manutenção da terapia dupla antiplaquetária, ou mesmo naqueles pacientes que não portadores de stent vêm em utilização dessa terapia e na tomada de decisão de quanto tempo vamos permanecer com esse paciente sem a terapia antiplaquetária, se vai ser suspenso 5 dias antes apenas a tianopiridina, ou se vai ser suspensa a terapia dupla plaquetária inteira nos 10 dias que antecedem a cirurgia devido ao risco de sangramento. Portanto, esses são os critérios que devem ser abordados nessa avaliação para tomada de decisão. Nessa revisão de 2020 da Associação Americana de Coração e Colégio Americano de Cardiologia, a estratégia é dividida em pacientes que apresentam ainda síndrome coronariana aguda após o evento inicial da doença coronariana e pacientes que mantêm estável a doença coronariana aguda. Os pacientes podem ser mantidos em terapia clínica apenas ou submetidos a procedimentos cirúrgicos ou percutâneos e, segundo a resolução da equipe na tomada de decisão inicial, vai gerar então a necessidade de manutenção ou não da terapia dupla antiplaquetária. E assim isso fica dividido da seguinte forma: aqueles pacientes que mantêm a situação de síndrome coronariana aguda, mesmo após de doença coronariana, mesmo após a resolução inicial da síndrome coronariana aguda, e se mantém apenas com terapia medicamentosa, devem manter a terapia dupla antiplaquetária por 12 meses. É importante notar já de antemão que todos esses pacientes vão ser mantidos com a terapia mono com aspirina durante toda a vida. Mas aqueles pacientes que mantêm a doença coronariana após o tratamento clínico de síndrome coronariana aguda, sem necessidade de intervenção qualquer, vão manter a terapia antiplaquetária dupla durante 12 meses. Aqueles pacientes que são submetidos a trombólise e mantêm, após a síndrome coronariana aguda, ainda a doença coronariana, vão manter a terapia dupla antiplaquetária por 14 dias até 12 meses, dependendo da clínica que se apresenta, da manifestação, do tipo de avaliação que é feito nesses pacientes. Portanto, entre 14 dias naqueles pacientes que têm uma evolução mais favorável, mas podendo perdurar até 12 meses também naqueles pacientes que apresentam
um quadro mais grave inicial e uma evolução mais desfavorável, mesmo após a realização do procedimento trombolítico. E após o período inicial de terapia dupla antiplaquetária, que vai ser resolvida com a equipe cardiológica, a terapia com ácido acetilsalicílico durante toda a vida do paciente. Ainda nesses pacientes que tiveram a síndrome coronariana aguda tratada com a instalação de stent, seja ele medicamentoso ou não, se eles mantiverem ainda a doença coronariana ativa, essa terapia dupla antiplaquetária deve permanecer durante 12 meses e, após esses 12 meses, manter o uso da aspirina durante toda a vida. Também nos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização aberta com bypass, seja ele com artéria mamária ou não, eles devem ser também mantidos em terapia dupla antiplaquetária durante 12 meses e depois disso manter a terapia com aspirina durante o tempo de vida. Esses são os critérios mantidos naqueles pacientes que, embora tenham sido submetidos ao tratamento inicial da síndrome coronariana aguda, eles se mantêm ainda com a doença coronariana ativa. Naqueles pacientes que se apresentam estáveis depois do tratamento inicial ou que não apresentam nos últimos 12 meses história de síndrome coronariana aguda, nenhum procedimento percutâneo ou cirúrgico, nos últimos 12 meses eles não precisam de utilização de terapia dupla antiplaquetária, apenas do uso do ácido acetilsalicílico. Por outro lado, pacientes que tiveram a síndrome coronariana aguda e foram submetidos à colocação de stents sem medicamento, eles devem permanecer em terapia dupla antiplaquetária durante o tempo médio de um mês. Esses pacientes, eventualmente, se apresentarem a manifestação mais grave ou que, eventualmente, a equipe cardiológica acredite seja esse paciente de maior risco para eventos cardíacos, esse tempo pode ser prolongado. Mas, em média, o tempo de um mês de manutenção de terapia dupla antiplaquetária no paciente que se mantém estável após a instalação do stent não medicamentoso e após esse período a manutenção do ácido acetilsalicílico. Os pacientes submetidos à instalação de stent medicamentoso dos mais recentes, os mais modernos, podem ter um tempo de terapia dupla antiplaquetária de 6 meses. Esse tempo pode ser aumentado passando de classe de recomendação 1 para 2B, naqueles pacientes que eventualmente sejam considerados de maior risco coronariano. Após o tempo médio de 6 meses, a terapia dupla pode ser interrompida, mantendo apenas o ácido acetilsalicílico pelo resto da vida do paciente. E nos pacientes que foram submetidos à cirurgia aberta de revascularização miocárdica, manter a terapia dupla antiplaquetária por 12 meses e após esses 12 meses a manutenção do ácido acetilsalicílico. Esse período de 12 meses é considerado classe de recomendação 2B nesse caso. Na fórmula de avaliação entre risco aumentado de trombose de stent no portador do stent medicamentoso ou não, e na tomada de decisão quanto ao tempo de manutenção da terapia dupla antiplaquetária, devemos então avaliar sempre o maior risco apresentado pelos pacientes. Esses riscos são divididos em riscos relacionados ao stent e riscos relacionados ao próprio paciente. Portanto, pacientes que apresentem stents de primeira geração, que são aqueles que, quando utilizando stent farmacológico, necessitam de um tempo mais prolongado, de 12 meses ou mais em algumas situações, para a manutenção da terapia dupla antiplaquetária, é diferente daqueles pacientes que apresentem que estão portando stents de última geração, que tem o tempo de dupla
terapia antiplaquetária é reduzido para 6 meses em média. Então, stents de tamanho reduzido, stents de diâmetro reduzido, aqueles stents que apresentam também tamanho muito elevado, acima de 60 milímetros, stents de bifurcação, história prévia de trombose de stent ou uso inadequado da terapia antiplaquetária, pacientes que apresentam eventualmente mais de 3 coronárias tratadas ou mais de 3 stents implantados, e aqueles pacientes que já têm história de oclusão crônica total de stent. Essas são as variáveis relacionadas ao stent que fazem esse paciente ser colocado numa balança de necessidade maior de manutenção mais prolongada da terapia dupla antiplaquetária. E as variáveis relacionadas ao paciente são aquelas que contam com a apresentação atual de síndrome coronariana aguda, doente que é diabético, aquele que apresenta fração de ejeção de ventrículo esquerdo reduzida, principalmente abaixo de 40%, portadores de insuficiência renal crônica e doenças multivasos, que são os pacientes que apresentam maior risco e, portanto, pacientes que necessitam de um tempo mais prolongado de terapia dupla antiplaquetária, eventualmente necessitando se postergar por mais tempo as cirurgias eletivas, e no caso da necessidade de cirurgia inadiável ou não prorrogável pelo tempo ideal de manutenção da terapia dupla antiplaquetária, eventualmente tem que ser avaliado qual o risco maior, se é suspender a terapia dupla antiplaquetária ou se é manter essa terapia mesmo em paciente que vai ser submetido à cirurgia, ou eventualmente, apesar do risco da doença cirúrgica que o paciente apresenta, a doença cirúrgica não cardíaca, se há ainda uma necessidade ou uma maior vantagem em se esperar o tempo adequado de terapia dupla antiplaquetária, muitas vezes uma decisão muito difícil, que deve ser feita de comum acordo numa tentativa de entendimento e concordância entre as equipes cardiológica, cirúrgica, anestesiológica e também o paciente tomando parte dessa decisão, que é muito importante em relação ao seu estado de saúde e à sua vida. Os pacientes também que apresentarem acidente vascular encefálico de pequena monta ou aqueles mais graves devem também manter a terapia dupla antiplaquetária. Os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos por 21 dias, a terapia dupla antiplaquetária, mantendo depois a aspirina pelo resto da vida. Aqueles acidentes vasculares de maior monta, com a imagem mostrando estenose de artéria intracraniana de maior importância, com obstrução acima de 70%, deve manter a terapia dupla plaquetária por 3 meses. Pacientes com acidente vascular isquêmico, mais fibrilação atrial, que tenham dificuldade de utilização ou impossibilidade de utilização por algum motivo do anticoagulante oral, deve manter a terapia dupla antiplaquetária por tempo indeterminado a ser avaliado segundo o risco de sangramento ou pesando a relação entre risco de sangramento e risco de fenômenos tromboembólicos. Eventualmente, se houver indicação de interrupção da terapia dupla antiplaquetária, nesse caso, o paciente com acidente vascular isquêmico mais fibrilação atrial, que não consiga tomar o anticoagulante oral, esse paciente eventualmente vai tomar o ácido acetil salicílico pelo resto da vida. Assim também, pacientes com doença de válvula mitral reumática e que apresentem ataque isquêmico, com ou sem o uso de anticoagulante oral, vai necessitar também de uso de terapia antiplaquetária dupla por tempo indeterminado e, eventualmente, a manutenção de ácido acetil salicílico pelo resto da vida. Pacientes com válvula nativa aórtica e doença de válvula mitral
não reumática, sem fibrilação atrial, também tem indicação de ácido acetil salicílico pelo resto da vida. Acidente vascular encefálico com válvula mecânica, qualquer que seja, mesmo em uso de anticoagulante oral, se ele apresentou acidente vascular isquêmico, há indicação de manutenção de ácido acetil salicílico associado. E os pacientes com as válvulas bioprotéticas, as válvulas biológicas, que já passaram pelo período inicial de terapia anticoagulante, que cursa por 3 a 6 meses, que eventualmente apresentarem ataque isquêmico ou isquemia cerebral, necessitam também da manutenção de ácido acetil salicílico, assim como aqueles que apresentem ateroma de arco aórtico e desenvolvam ataque isquêmico ou acidente vascular encefálico. Portanto, manter o ácido acetil salicílico pelo resto da vida nesses pacientes é, em geral, considerado classe de recomendação 1 ou no máximo 2B em algumas situações, mas sempre avaliando o risco de se suspender essa terapia no paciente que pode eventualmente evoluir com acidente vascular encefálico devido à necessidade da prevenção secundária dessa complicação, já tendo história anterior positiva. A instituição de terapia dupla antiplaquetária para pacientes com doença arterial periférica segue orientação ainda não muito clara, com a indicação em geral de terapia dupla antiplaquetária com aspirina e clopidogrel, por tempo ainda não esclarecido, ainda não há consenso em relação ao tempo necessário, e no caso de cirurgia recente de revascularização, mantendo a sintomatologia, a suspensão da terapia dupla não está ainda bem definida, a manutenção de terapia mono no pós-operatório, mas pacientes com sintoma apresentado através de claudicação, mesmo com história anterior, que não seja recente, de cirurgia de revascularização, essa terapia dupla antiplaquetária deve ser substituída pela monoterapia com aspirina do clopidogrel por tempo até o fim da vida do paciente. Pacientes assintomáticos com o índice de relação entre pressão arterial de membro inferior e membro superior, o chamado Ankle Brachial Index, que apresenta ser inferior ou igual a 0,9, deve manter a terapia com o ácido acetil salicílico ou clopidogrel pelo resto da vida, e aqueles pacientes que mantiverem assintomáticos para claudicação, que apresentem esse índice Ankle Brachial Index entre 0,91 e 0,99, também podem manter a terapia mono antiplaquetária com aspirina do clopidogrel, mas a classe de recomendação reduz-se de 2A para 2B. Importante lembrar que o valor normal para esse índice é igual a 1, entre 1 e 1,4. E quando esse índice ele se reduz, isso significa uma suspeita importante, uma sugestão importante de doença arterial periférica, que em geral cursa com a claudicação, mas mesmo nos pacientes que apresentem-se assintomáticos, embora quando assintomático não haja necessidade ou indicação de terapia dupla, mas há necessidade, há indicação ou deve-se pensar em se manter uma terapia mono antiplaquetária às custas de aspirina do clopidogrel. Seguindo o fluxograma atualizado na Anestesia e Analgesia 2020, sobre a utilização do ácido acetil salicílico no perioperatório, há a importância de se entender que não é uma boa ideia iniciar o ácido acetil salicílico no perioperatório. Se o paciente
tem até indicação de utilização, essa utilização deve ser resguardada para o pós-operatório desse paciente. Se ele já vem em uso, deve ser feita a avaliação e o questionamento se esse uso é objetivando a prevenção primária ou secundária. E no caso da prevenção primária, a atenção para a indicação, qual o guideline seguido para a indicação de início dessa terapia preventiva primária. Se não foi seguido nenhum guideline aceito e validado, essa utilização do ácido acetilsalicílico como forma de prevenção primária deve ser suspensa no pré-operatório, respeitando o período de 7 a 10 dias, que é o tempo de inativação da atividade plaquetária. Sabemos que a plaqueta tem uma média de 10 dias de vida e essa utilização do ácido acetilsalicílico bloqueia a capacidade trombótica das plaquetas pelo resto da sua vida útil, contando com o fato de que algumas plaquetas têm já algum tempo de vida circulando, portanto elas têm menos de 10 dias de vida útil, e as plaquetas recém-produzidas têm então esse período de 10 dias. Espera-se que entre 7 e 10 dias seja um período adequado para a suspensão da utilização do ácido acetilsalicílico no pré-operatório, quando da utilização de prevenção da droga com o intuito de prevenção primária, sem que haja a utilização ou a orientação de um guideline validado. Por outro lado, se a utilização do ácido acetilsalicílico como meio de prevenção primária é balizado em guidelines validados e aceitos, a utilização ou a manutenção do ácido acetilsalicílico deve ser feita a menos que haja um grande risco de sangramento perioperatório. Portanto, há que se pesar os fatores que aumentam o risco trombogênico desse paciente contra os fatores que aumentam o risco de uma hemorragia ou de um sangramento nesse paciente. Os fatores que aumentam o risco trombótico são aqueles pacientes que apresentam doença cardiovascular presente e que tenham idade entre 40 e 70 anos e assim portadores de diabetes, de dislipidemia, entre outros fatores que podem aumentar o risco tromboembólico dos pacientes, né? Paciente com doença renal, paciente, enfim, que esteja em risco de desenvolver fenômeno tromboembólico e que ainda não tenham desenvolvido esse fenômeno, portanto, é uma terapia guiada para a prevenção primária. E os riscos relacionados ao aumento de possibilidade de sangramento nesses pacientes, envolvendo aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de RTU de próstata, cirurgia neurológica, pacientes que apresentam história de doença cloridropéptica e de sangramento anterior, pacientes que eventualmente possam apresentar um comprometimento hemodinâmico severo durante a cirurgia. Então tem que ser balizado a relação entre os riscos entre os dois eventos, mas em geral os pacientes que são submetidos à terapia preventiva primária com ácido acetilsalicílico com indicação devido ao maior risco cardiovascular vão ter essa terapia com ácido acetilsalicílico preservada durante o perioperatório, com as exceções elencadas. Os pacientes que vêm em prevenção secundária, ou seja, que já apresentaram algum quadro clínico de fenômeno tromboembólico relacionado à doença vascular periférica, à doença coronariana ou a acidente vascular encefálico do tipo trombótico, e que
apresentam a síndrome coronária aguda nos 12 meses que antecedem a indicação da cirurgia, em geral, devem continuar a terapia dupla antiplaquetária e, se houver necessidade para interromper essa terapia, deve ser feita a consulta com o cardiologista para que se avalie a real relação entre o risco de suspender a terapia dupla antiplaquetária e o risco de sangramento caso ela seja mantida. Logicamente, em associação com a avaliação da possibilidade de postergar esse procedimento por tempo indeterminado até que se estabeleça uma segurança cardiovascular maior. E também com a interveniência do paciente, que deve ter sua opinião respeitada e participar de maneira ativa na tomada de decisão. Por outro lado, pacientes em prevenção secundária que se mantém estável do ponto de vista cardiovascular são divididos em pacientes que possuem stent implantado e aqueles que não possuem stent implantado. Aqueles pacientes que têm a doença cardiovascular estável, mas vêm em prevenção secundária de fenômenos tromboembólicos, ou seja, já apresentaram a complicação no passado, eles, em geral, se não são portadores de stent, eles devem continuar a terapia antiplaquetária às custas de aspirina, a menos que o risco de sangramento seja muito superior ao risco de fenômenos cardiovasculares maiores. Assim, pacientes que vão ser submetidos a procedimentos de ressecção transuretral de próstata ou pacientes que vão ser submetidos à neurocirurgia, por exemplo, devem ter essa terapia suspensa pelo risco maior de sangramento de regiões que podem comprometer a vida do paciente e assim levar à descompensação mesmo da parte cardiovascular e coronariana. Essa medida deve ser programada e tomada de comum acordo em associação com as equipes cirúrgica, cardiovascular e anestesia, novamente sempre com o paciente participando da sua tomada de decisão. E existem os pacientes que, embora venham em terapia preventiva secundária, estão estáveis do ponto de vista cardiovascular, mas eles são portadores de stent. Aí esses pacientes vão ter que respeitar o escalonamento de tempo necessário de manutenção de terapia dupla antiplaquetária, como vai ser visto no diapositivo posterior. Continuando no braço de pacientes coronarianos com stent implantado do novo fluxograma atualizado da Anesthesia and Analgesia de 2020, os pacientes então portadores desses stents, eles são classificados em stents medicamentosos e stents não medicamentosos. Os portadores de stents medicamentosos que são de última geração necessitam, em geral, pelo menos a manutenção da terapia dupla plaquetária por 6 meses, com exceção daqueles pacientes que continuam com a doença aguda em atividade, que deve ser refeita essa programação da terapia dupla antiplaquetária. Mas nos pacientes estáveis, que são o nosso foco nesse braço do fluxograma, que são portadores de stents medicamentosos, devem manter então a terapia dupla plaquetária por 6 meses. Se há necessidade de uma cirurgia eletiva nesse paciente e ela não pode ser adiada por tempo suficiente para que se passe da barreira dos 6 meses de terapia dupla antiplaquetária, a terapia então deve ser mantida no pós-operatório. Se houver necessidade de interrupção dessa terapia, deve ser feita a consulta com o cardiologista e a avaliação da relação do risco entre suspender a terapia dupla antiplaquetária ou a sua manutenção e as intercorrências possíveis relacionadas ao procedimento cirúrgico em questão: sangramento,
comprometimento neurológico ou hemodinâmico, entre outros. Portanto, é de suma importância que se tente manter a terapia dupla antiplaquetária por pelo menos 6 meses em pacientes portadores de estentes medicamentosos de última geração. Se foi ultrapassada a barreira de 6 meses de terapia dupla antiplaquetária pós colocação desse stent, deve ser mantida a terapia com aspirina no perioperatório, de novo, a não ser que haja um grande risco de sangramento e esse risco de sangramento seja superior ao risco de eventos cardiovasculares maiores, como já mencionados anteriormente. Paciente portador de stent com a situação cardiovascular estável e esse stent é não medicamentoso, deve manter a terapia dupla antiplaquetária por pelo menos 4 semanas. Se há necessidade de cirurgia eletiva, portanto, essa cirurgia deve ser adiada, caso haja possibilidade, para após o período de 4 meses de terapia, 4 semanas de terapia dupla antiplaquetária após a instalação do stent não medicamentoso. Se por acaso a indicação da cirurgia eletiva ocorre num período que após as 4 primeiras semanas de terapia dupla antiplaquetária, deve ser mantida a terapia com aspirina no perioperatório, a não ser que os riscos do sangramento superem os riscos de evento cardiovascular maior. De novo, as patologias que podem ser sangrantes em excesso, que podem levar a comprometimento cardiovascular, os procedimentos envolvendo ressecção transuretral de próstata e os procedimentos neurológicos em medula e intracranianos. Nesse caso, há que se pensar na suspensão do ácido acetilsalicílico mesmo após o término do período inicial de 4 semanas, para que haja uma preservação da parte cardiovascular e proteção do tecido neuronal do paciente. Portanto, essa tomada de decisão deve ser feita baseada no tipo de stent que o paciente possui e no tempo de terapia dupla antiplaquetária, que deve ser mínimo de 6 meses no stent medicamentoso e mínimo de 4 semanas no stent não medicamentoso, continuando após esses períodos com ácido acetilsalicílico para o resto da vida do paciente. E se houver possibilidade de manutenção do ácido acetilsalicílico no período pré-operatório, isso deve ser feito. Na tomada de decisão entre manter ou não a terapia dupla antiplaquetária ou mesmo a manutenção do ácido acetilsalicílico quando da manutenção já da terapia mono antiplaquetária após o período de segurança da terapia dupla antiplaquetária, há que se levar em consideração o risco do sangramento também na balança de comparação entre risco de sangramento e risco tromboembólico. Existe uma classificação que foi adaptada de Rossini e colaboradores e publicada por Fonseca e colaboradores na Revista Brasileira de Anestesiologia em 2020, que classifica algumas cirurgias segundo o seu risco de sangramento, baixo, médio ou alto. Aquelas cirurgias envolvendo hernioplastia, hérnia incisional, colecistectomia, a artroscopia, a extração dentária, são procedimentos que levam a um baixo risco de sangramento e, caso haja sangramento, em geral, esses sangramentos são sangramentos de mais fácil tratamento ou correção. Os procedimentos considerados de risco médio envolvem hemorroidectomia, esplenectomia, gastrectomia, gastroplastia, prótese de joelho e ombro, entre outros.
são procedimentos que começam a ter um pouco mais de risco de sangramento e de sangramento com, além de maior volume, com um pouco mais dificuldade de resolução do sangramento. E aqueles procedimentos que realmente são de alto risco devido não só à possibilidade de envolvimento hemodinâmico grave, mas também de comprometimento orgânico, tecidual, de estruturas nobres, como as neurocirurgias, cirurgias de câmara posterior do olho, cirurgia cardíaca complexa, aneurisma de aorta tóraco-abdominal, duodeno-pancreatectomia, entre outras. Portanto, esses pacientes de alto risco de sangramento, devido a esses procedimentos de alta complexidade e alto risco, devem ter a sua tomada de decisão em relação à manutenção das substâncias antiplaquetárias bastante favoráveis à suspensão dessas substâncias, ou, quando for possível, o adiamento do procedimento. E mesmo nos pacientes que vêm em terapia antiplaquetária com ácido acetil salicílico, vai haver a necessidade de suspensão da substância no período de 7 a 10 dias, que é o período de segurança para a reprodução de novo pool de plaquetas que vão então ter a sua eficiência trombótica renovada. Uma das preocupações em relação ao uso de antiplaquetários em pacientes de anestesia é a interferência que esses podem apresentar com a possibilidade de aumento de intercorrências quando da utilização de técnicas de anestesia do neuroeixo. É sabido que o uso isolado de ácido acetil salicílico nas doses utilizadas como antitrombóticos ou antiplaquetários não oferecem risco nem na instalação da anestesia, nem na manipulação ou remoção de catéter. Os anti-inflamatórios não hormonais também não apresentam risco relacionados a esse tipo de procedimento. A associação, porém, dessas substâncias com outras substâncias que têm a ação antiplaquetária pode levar a aumento do risco, porém, isso deve ser gerenciado de modo a se tentar evitar a anestesia, caso não haja tempo hábil para a suspensão de uma das terapias complicadoras ou de aumento de risco de formação, por exemplo, de hematoma peridural, então a técnica deve ser evitada ou adiada para que haja suspensão das substâncias que levem ao aumento desse risco. Mas o uso isolado de ácido acetil salicílico ou de anti-inflamatórios não hormonais não apresenta risco em relação a isso. Os tianoperidinos, porém, assim como o cangrelor e o ticagrelor, levam ao aumento do risco desse tipo de complicação e fazem com que haja necessidade de se evitar a técnica ou de suspender preventivamente as substâncias envolvidas na ação antiplaquetária. Clopidogrel, classicamente, deve ser suspenso 7 dias antes do procedimento, ticlodipina 10 dias antes do procedimento, o prasugrel entre 7 a 10 dias antes do procedimento, ticagrelor pode ser suspenso 5 dias antes do procedimento. E aqui vai uma ressalva, essa tabela ela foi formulada pela Sociedade Americana de Anestesia Regional, publicada em 2018, mas o tempo de suspensão do ticagrelor, segundo o Colégio Americano de Medicina, de médicos de tórax, aceita a suspensão do ticagrelor até 24 horas antes do procedimento. O cangrelor, segundo a mesma entidade, deve ser suspensa pelo menos 3 horas antes do procedimento. E essas substâncias podem retornar 8 horas após o fim da cirurgia ou após a manipulação do neuroeixo.
Portanto, essas substâncias elas devem ser suspensas num tempo adequado. E o retorno da medicação após a manipulação também é motivo de certa controvérsia. A Sociedade Americana de Anestesia Regional diz que pode ser retornado tanto o ácido acetilsalicílico quanto o anti-inflamatório não hormonal a qualquer momento. A reinstituição do clopidogrel ou da ticlopidina deve ser feita após a remoção do catéter, não antes disso, não deve ser reinstituído enquanto da manutenção do catéter. A reinstituição do prasugrel e do ticagrelor, segundo a Sociedade Americana de Anestesia Regional, devem ser retornados 6 horas após a remoção do catéter. E o ciclostazol, que é a substância diferente dos mencionados anteriormente, que o ácido acetilsalicílico e os anti-inflamatórios têm uma ação inibidora sobre a formação do tromboxane A2 devido ao bloqueio da ação da ciclooxigenase. O ácido acetilsalicílico, um bloqueio irreversível, o anti-inflamatório não hormonal, um bloqueio reversível de menor tempo de duração. Os tianopiridinos e o ticagrelor e cangrelor atuando como bloqueadores dos receptores ADP. Mas o cilostazol tem uma ação diferente. Ele age da mesma forma que o dipiridamol, inibindo a ação da fosfodiesterase e assim aumenta o tempo de permanência do ácido do AMP cíclico. Assim, com mais AMP cíclico em seu interior, as plaquetas se mantêm mais estáveis e não reativas, mantendo o paciente no estado mais tendente à hemorragia. Portanto, o cilostazol pode também aumentar o risco de surgimento de hematoma peridural, caso seja associado à anestesia do neuroeixo, e deve ser suspenso 42 horas antes da realização da anestesia, podendo retornar 5 horas após a remoção do catéter, caso ele seja instituído. Uma classe de antitrombóticos mais recentes é a classe de inibidores da glicoproteína 2B3A, que tem uma potência extremamente elevada e são contraindicados no perioperatório. A abciximab deve ser suspensa 48 horas antes do procedimento. Seu nome comercial Reopro, e o risco de hematoma peridural bastante aumentado. Não deve ser reinstituído até a retomada de terapia necessária em relação a esse tipo de terapia, que deve ser feita de comum acordo com a equipe que acompanha o paciente. O tirofiban e o eptifibatide devem ser interrompidos 8 horas antes do procedimento e também não devem ser reinstituídos nas primeiras 24 horas devido ao risco de formação de hematoma peridural. Essas substâncias, então, elas não são compatíveis com a utilização em perioperatório que se pretende utilizar a anestesia do neuroeixo. Ou eles são suspensos ou a técnica de anestesia do neuroeixo evitado. Terminamos aqui mais uma apresentação sobre a hemostasia e anticoagulação. O tema abordado foi fármacos utilizados e relacionados com interferência da hemostasia primária. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like e compartilhem. E nos visitem no nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Muito obrigado.